Você curtiu essa aula? Fala sério. Pô, caramba, foi a melhor aula que eu tive no ano. Que bacana, cara, que bacana. Que bom que você gostou. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Consultoria de Cálculo. Aqui eu escolho um aluno aleatório de cálculo e resolvo a principal dúvida dele. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é limites com x tendendo ao infinito, a interpretação gráfica disso. Tá? Eu estou aqui hoje com o Tauan. Tranquilo, Tauan? Beleza? Tranquilo, professor? Tudo bem? Bom demais. Você está estudando cálculo aonde? Estou estudando cálculo na UF, Universidade Federal Fluminense. UF. Isso é Niterói? Isso. Eu estudo curso de Engenharia Elétrica, sou calouro, estou no primeiro período, sou calouro. Primeiro período? É isso aí. Nossa Senhora. A galera normalmente fica morrendo de medo do cálculo, né? Já começou as aulas aí? Já começou, cerca de há 2 semanas. Bacana. Engenharia elétrica, você pode pegar pesado no cálculo, viu? Vamos pegar. Você vai estudar até números complexos aqui. Engenharia elétrica aprofunda bastante. Eu sou da engenharia civil. A gente tem, eu tenho tipo, umas 3 matérias de engenharia elétrica só. Agora vocês aprofundam muito mais, né? É. Ó, vamos lá. Você nunca viu o limite, né? Você já ouviu falar dessa matéria ou não? Não. Você nunca viu isso? O professor não começou. Não, nunca ouvi falar. Pode ficar tranquilo que eu vou bem devagar aqui, você vai entender. A ideia aqui é você entender o conceito de limite e quando o seu professor começar essa matéria, você vai acompanhar mais fácil, tá? Mesmo que você nunca saiba limite, você nunca tenha visto limite na sua vida, você vai conseguir acompanhar essa aula, pode ficar tranquilo. Eu vou falar nessa aula sobre o limite quando x tende a infinito, porque existem vários tipos de limite, tá? Nós vamos focar nesse limite aqui, quando x tende a infinito. Você já ouviu falar sobre infinito, né? Tem aquele símbolo famoso, esse símbolo assim. Esse é o símbolo de infinito. Eu odeio ficar desenhando esse negócio, cara. Normalmente eu faço assim, ó. Eu coloco 2 bolinhas. Parece fácil, mas na hora de fazer o desenho, você sempre erra. Não, fica tudo torto. Não, eu gosto de fazer 2 bolinhas assim, ó. Quando você ver 2 bolinhas, não é 0, 0, não, tá? É o símbolo de infinito. Então, beleza. Vamos começar com o que é limite. Ainda mais você que nunca viu. Limite é o seguinte. Tá vendo esse negócio que está em azul aqui, ó? LIM? Esse é o símbolo de limite. Do mesmo jeito que você tem log, né? Você tem seno, cosseno, limite, o símbolo é LIM. Aí, o primeiro elemento de um limite é essa parte que fica aqui embaixo, olha. Tá vendo aqui, ó? X setinha A. Sim. Esse é o primeiro elemento. Você lê assim, ó. X tende a A. É assim que você lê. Beleza? X tende a. Isso. E A é o número. A gente pode dizer x tende a 3, x tende a 4, x tende a 5. Entendeu? O A é um número. Sempre tem x tendendo a alguma coisa. E todo limite está associado a uma função, tá vendo? Eu coloquei uma função f. Sim. Então, por exemplo, em vez de ser f de x, eu poderia colocar, sei lá, qualquer função de x, tipo, x ao quadrado, é o f de x. Entendeu? Qualquer coisa de x, sei lá, seno de x. Pronto. Sei lá, é o f raiz. Fala uma função de x aí, qualquer um. X mais 3. X mais 3. Que coisa que tem x é uma função de x. Beleza? Aí não existe limite sem a função de x. Tem que ter alguma coisa ali. Tá bom? Não existe só isso aqui, ó. Limite quando x tende a A. Isso não faz o menor sentido. Tem que ter a função. Combinado? Aí essa função é qualquer coisa de x. Aí o próximo elemento desse limite é a resposta, né? Depois você fazer a análise, né? Você usar as técnicas para resolver, você tem a resposta do limite, que normalmente é um número. Fechou? Então, basicamente 3 elementos. A tendência do x, a função e a resposta do limite. E esse LM, né, é só anotação. Tranquilo? Tranquilo. Boa. Então, quem quer passar em cálculo tem que saber isso aqui. Isso aqui,
Vocês vão ver isso o curso inteiro. Porque o cálculo, basicamente, são 5 grandes áreas. Tem limite derivada integral, série, sequência e equações diferenciais. São várias matérias que você nunca ouviu falar. Mas o limite é a primeira delas. E você usa limite o curso inteiro. Tanto no cálculo 2, no 3, no 4. Então, tem que ter uma boa noção de limite, tá? E, assim, muita gente tem dificuldade em limite porque, olha só, o x tende ao número. Ele não é o número. Ele chega perto, mas nunca vai ser igual. Essa é a principal coisa que trava todo mundo. Porque tudo que você está acostumado a fazer é x igual a 3. O x é igual a 10. Né? Em equação, em função, o x é exatamente o número. Aqui no limite... Aqui é o contrário. Ele tende. É por isso que chama limite. Olha só, vou pôr um exemplo numérico, tá? Olha lá. X tendendo a 3 de uma função qualquer, a resposta está dando 5. Como que a gente interpreta isso? Presta atenção. O x tende a 3, não é? Sim. Então quer dizer que o x é 3. Ele chega perto do 3. Isso que tem que ficar bem claro. Então, olha só. Se eu estou falando que o x tende a 3, olha para o gráfico. Aqui o x é 3, tá? Uhum. Pensa numa coisa muito perto do 3. Só que depois do 3. Sei lá, 3,001. Entendeu? É perto do 3, mas não é o 3. Essa que é a ideia do limite. Nunca vai ser 3. Tá? Não é igual a 3, mas chega muito, parte da trave ali. Ó. Imagina, 3,0000001. É perto. É o mais perto possível. É o mais perto possível, mas não é. Porque quando você é exatamente o 3, aí não é limite. Não é limite. Beleza? Só que você pode fazer isso também pela esquerda, né? Pensa numa coisa antes do 3, que é muito perto. Sei lá, 2,999. Isso é perto do 3. Aí você começou a entender o que é limite. Só que não é isso. Você tem que aproximar o máximo possível. Imagina, é 2,99999. Imagina infinitos 9. Entendeu? É isso aqui, ó. 2,99999, infinitos 9. Isso que é o limite quando a gente tende a 3. Entendeu? Ou é muito perto depois, ou é muito perto antes. O que você tem que entender é que nunca vai ser 3. Sacou? Essa é a principal ideia do limite. Saquei. Beleza. Aí presta atenção. Quando você entendeu a ideia do x, a tendência do x. Agora, como que você coloca a resposta do limite? Você tem que olhar para o y. Entendeu? O x, o exercício te dá, que é a tendência do x. Aí a sua resposta é sempre em y. Isso aqui muita gente tem dificuldade também. Quem quer passar em cálculo tem que saber disso. Porque os professores já passam isso aqui como se fosse óbvio. Tá? Isso aqui não é tão óbvio assim. A resposta do limite você interpreta no eixo y. Então, por que esse negócio deu 5? Por que esse negócio deu 5? Porque, olha só, se você chegar muito perto aqui do 3, o y vai chegar muito perto de quem? Do 5. Faz sentido? Sim. Se o x chegando perto do 3, o contradomínio vai chegar perto do que está no y. Né? Mas vai ser 5, Tauan? Não. Não, é isso. É isso que a sua cabeça tem que destrava, velho. Tá escrito 5 ali, mas não é 5. Isso aqui é tipo 4,9999999. Ou então 5,00001. A gente põe 5, mas não é 5. Ok? Entendi. Isso trava todo mundo, cara. 90% da galera que não vai bem em limite é porque não entendeu isso ainda. Fica lá pensando que é 5. Então, um exemplo disso, olha só. Quanto que é 10 dividido por 0? Você sabe? Quanto que é o número dividido por 0? Não existe divisão por 0, né? Não tem como fazer. Só que no limite, isso aí é 0? Não é 0. Não é 0. É 0,000. Aí tem resposta, entendeu? Aí, então, por mais que esteja escrito 10 dividido por 0, como a gente está falando de limite,
Você não pode olhar isso e pensar no zero. É aquilo ali, não é aquilo. Nunca é Não aquilo. é algo perto disso. Sacou? Essa que é a ideia principal no limite. Então, beleza. Aí você tem duas interpretações. Ou você interpreta no X, ou você interpreta em Y. A interpretação do X, ela é dada no exercício. É sempre X tendendo a algum número. Tá? Agora, a resposta, né? Você sempre vai olhar para o Y. Eu vou até colocar aqui, ó. O Y, que é igual a 5. Essa que é a resposta. Você sempre olha. Não é 5. Mas não é 5. Não é 5. Não é 5. Não é 5. É perto do 5. A ideia é essa. Deu para você ter uma noção do. Deu. Eu vou pescar no começo. Deu uma bugada. Essa no começo trava, né? Depois você entende. É um conceito novo. Porque tudo que você trabalha é tipo, você vai. Quando o X é 2, quanto que é o Y? Ó, se o X for exatamente 3, quem é o Y? O Y é exatamente 5. Isso aí todo mundo estuda lá no ensino médio, no Enem, né? Só que aqui é limite. Quando chega perto do 3, o Y chega perto do 5. Essa que é a ideia. Fechou? Fechou. Então aqui a gente vai fazer a interpretação gráfica do limite. Porque tem como resolver limite sem um gráfico também, tá? São dois tipos de exercícios diferentes. Ok, agora o que não é limite? Porque aqui nesse primeiro exemplo, eu coloquei o caso geral, tá vendo? Colocando A, L. Só que é mais fácil de entender se eu pôr um número para você, né? Quando eu falo A e L, parece que é uma coisa muito difícil. Mas se eu colocar 3 e 5, aí você entende, né? Entendeu? Em cima eu coloquei, aqui também, olha. Eu coloquei com A e com L. Olha lá, o L está em Y, o A está em X. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Só que substituindo os números. Exatamente. Quando eu faço com 3 e com 5, dá a impressão que isso só é verdade com 3 e com 5. Mas não é. Quando eu uso uma letra, o que quer dizer quando você usa letra? Que vale para qualquer número que você põe ali. O X pode tender a 20, 45, 78. E o Y pode dar qualquer número também. Raiz de 2, pi, 3, 7. Entendeu? Por isso que a gente põe letras. Só que, normalmente, quando eu coloco letra, ninguém entende nada. Aí eu sempre gosto de pôr um exemplo numérico. Mas, pelo amor de Deus, isso foi um exemplo. Vale para todos. Tá? Então, vamos lá. O que não é limite? O que não é limite é quando o X é igual ao ponto. Quando for igual, não é limite. Isso, cara, se você souber disso, você já vai estar avançado lá na sua turma de cálculo. Porque isso aqui todo mundo trava nesse negócio. Né? Você chegou lá no ensino médio sabendo o que é igual, o que é uma igualdade. E o conceito de limite você nunca viu. Por mais que o professor fale lá, x tendendo a 3, o x tende a 5, o seu cérebro vai pensar que é igual. Entendeu? Não adianta. Você vai pensar que é igual. Se ele me dissesse, você chegasse e falasse assim, ó, tá, x tende a 5. Eu ia achar que x é 5. Que o x é 5. É isso que acontece. 4,99999. É isso aí. Sempre que falar em limite, aqui, ó, o x tende a 3, a resposta é 5? A resposta é tende a 5. Não. Quem que tende a 5? O x ou o y? O x ou o y? O y. O y. A resposta do limite é sempre y. Essa é a primeira coisa que muita gente confunde, porque, olha só, se você olhar para cá, cadê o y? Parece que nem tem o y. Olha só. É o 5. Está implícito ali. A resposta do limite não é 5. Não é 5. É perto de 5. Então, duas coisas que travam muito. Cadê o y? O y é sempre a resposta do limite. Tá? E não é igual, é perto. Tá? Isso aqui não é 5, é perto de 5. Quando eu falo assim, ó, f de 3 é igual a 5, ou seja, quando o x é 3, né, o y é igual a 5. Isso aqui não é limite, isso aqui é domínio imagem, né? Você substitui o x por 3, você vai ter esse ponto aqui. Olha lá no gráfico. Quando você substitui o x por 3, você vai ter exatamente esse ponto, o y vai ser 5. Isso aqui, né, é o que a gente aprende lá no ensino médio. O f de 3 é 5. Igualdade. Agora, limite quando o x tende a 3 e a resposta é 5, parece que é a mesma coisa, mas não é. Ok? É o que eu te falei.
Quando o x chega muito perto do 3, o y vai ser muito perto de 5. Fechou? Deu para você ter uma noção do que é limite? Não é tão difícil assim. Ó. É fácil. Só que o problema é que eles não passam isso nessa paciência toda lá na faculdade. Eles já soltam um monte de coisa, um monte de teorema, cheio de letra, né? Sem exemplo numérico nenhum. Aí vira uma bagunça. Aí você fica com uma cara assim de... Parece que é uma coisa impossível. Mas não é. Não é. Ficou claro? Você nunca viu limite na sua vida. Mas fala sério, Nunca. você entendeu a lógica? Nunca. Tranquilo, Entendi, né? Completamente. Entendi então, completamente. Por que você estuda limite? Aqui eu vou viajar um pouco, tá? É só para você ter uma noção onde que você vai usar isso. Você não tem que saber isso agora, não. Só para você ter uma noção. Quais são as 5 grandes áreas do cálculo, tá? Tem limite, que é a primeira, é a mais basicona. Tem as derivadas, tem as integrais. Você já ouviu falar de algum desses aqui? Só limite, por enquanto. Né? Só limite integral. Mas integral. O integral eu não cheguei a me aprofundar, não. Entendi. Derivada você nunca ouviu falar? Não. Série. Você já ouviu falar sobre séries? Série é uma soma de infinitos valores. É tipo 1 mais 2 mais 3 mais 4. Você vai somar infinitos termos. Aí você chega numa série. E tem também as famosas equações diferenciais. Enfim, não preocupa com esses nomes agora, não. Aí cada faculdade vai passar isso de um jeito. O seu cálculo 1 pode ser limite, derivada e integral. Tudo no cálculo 1. Só que se você pegar o cálculo 1 de uma outra faculdade, aí vai ter só limite. Então, só limite com derivada, entendeu? Cada faculdade, cada professor divide de um jeito diferente. Então, essa classificação não é a melhor opção. Porque cada lugar classifica de um jeito diferente, você tem que mudar isso. O que nunca vai mudar? É limite, derivada integral, série e equações diferenciais. Você sempre, todo professor, quando você começa lá no cálculo 1, começa com limite, depois vai para derivadas, depois vai para integral. Aí não sei se vai ser no cálculo 1, no 2 ou no 3, mas é sempre nessa ordem, tá? Por quê? O limite, olha só, se você vai estudar integral, olha o que é integral. É o limite, tá vendo ali? É um limite muito louco, mas é um limite. Não vou aprofundar nisso, não. Só estou te mostrando. É bem maior do que o exemplo que você me deu em cima, mas... Que é isso ali. Aqui foi um exemplo mais simples para você entender a ideia do limite. Tem que começar do básico. Mas olha só, você vai lá estudar integral. Aí o professor escreve isso aqui no quadro. Você não sabe o que é limite? Já era, velho. Ferrou. Não tem como. Você vai lá estudar derivada. Derivada. Olha só, a primeira coisa que escreve é um limite. É esse limite aí, ó. Você não sabe o que é limite, você não vai entender nem o que o cara está escrevendo nessa aula. Ali está dizendo que o H tende a 0, mas não é 0. Boa, é isso aí. É isso aí. E aquilo ali, o H tá, tipo, é 0,00001 ou menos 0,001. Nunca vai ser o zero. Entendeu? Isso que é muito louco. É isso que ninguém entende e faz muita diferença na resolução do exercício. Então, o limite é importante para você passar em cálculo. Nunca ouvi falar disso. Oi? O que você falou? Nunca ouvi falar disso na escola. Nunca. Nunca. É uma matéria que a gente só estuda mais na faculdade mesmo. É a primeira matéria que você vê no cálculo. Para você passar em cálculo, a noção de limite tem que estar bem clara. Se você chegar lá no cálculo da faculdade, sem saber o que é limite, sem ter uma noção boa do que é limite, você não vai entender nada. Você não vai entender nem o que ele escreve no quadro. Isso aqui é um conceito que é considerado básico. Tá? Outras aplicações de limite. Verificar se a função é contínua, cálculo de assíntota. Você vai ver limite no cálculo 1, no cálculo 2, no cálculo 3, no cálculo 4. Você vai prova, toda prova tem limite. Você vai ver isso no seu curso de cálculo inteiro. Entendeu? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque é importante. Quem quer passar em cálculo tem que dominar bem isso aí. Beleza. Vou falar um pouquinho agora sobre as maiores dificuldades que os alunos têm em cálculo. E eu selecionei esse item 3 aqui. Ó. Vamos aprofundar mais neles. Eu não entendo o que o professor fala. Isso acontece com você? Acho que as minhas são todas elas, hein? Como é que é? Acho que as minhas são todas elas. São todas, né? Medo de reprovar, é muita coisa para resolver. Você demora muito para fazer as questões, tem muita coisa aqui. Só que eu vou tentar te ajudar, vamos tentar aprofundar nessa 3, que você me contou que isso aqui está acontecendo com você.
Como que é a aula do seu professor lá? Você consegue entender o que ela fala? Bom, vamos lá. Né, o professor, ele explica, né? Mas o professor, né? Os professores de faculdade, ele já tende... Eu vou fazer um parâmetro aqui, vou fazer uma comparação. O professor, Beleza. assim, de uma escola pública, uma escola pública, ele sabe que ele tem que ensinar para o aluno básico, porque ele sabe que o aluno não teve nunca contato com aquela matéria, entendeu? Sim. Por exemplo, até o nono ano, você não. Até o nono ano, por exemplo, no primeiro ano, você estuda coisas que você nunca ouviu falar do nono ano para baixo. Uma matéria nova, uma nova disciplina. Por exemplo, física, antes, lá para as primeiras séries, quinta, sexta, sétima ano, é só ciência. Só que depois a ciência se divide em química e física. Entendeu? Sim. Aí tem que haver. O professor, ele sabe da escola pública que ele tem que te dar a base. Agora, um professor de universidade, um professor de faculdade, eles pensam que você já sabe todo o básico de tudo. Então, ele acha que aquilo ali que ele está escrevendo no quadro, aquilo ali para você, você já sabe o que é tudo, sabe o que significa. Só que ele mal sabe que você não está sabendo nem o básico. Então, ele passa o difícil, achando que você sabe o básico, e no final você não consegue saber o básico nem o difícil. E o professor vai na velocidade da luz ali, escrevendo, chupando 3, 4 vezes. Aí você tenta prestar atenção, tenta decorar o que ele está falando. Aí você vai na decoreba, tenta decorar, mas só decorar não adianta. A matemática não é só decorar, não é só decorar. Tem que praticar, senão não aprende. Aí vem uma atividade avaliativa, vem um exercício. Você falou velocidade da luz. Adorei essa. Ele passa na velocidade da luz. Essa foi boa. O professor, o problema, cara, os professores de faculdade, eles não fazem isso de maldade, eles não fazem isso de propósito. É porque é muita matéria, velho. E se ele ficar lá revisando o que é a função, por que o eixo Y está em pé, o eixo X está deitado, entendeu? Revisar o que é ponto, não vai dar tempo de passar a matéria de cálculo. Não. Imagina se o professor de cálculo ficar revisando. Ó, o eixo Y é o eixo vertical, o eixo X é o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas. Começar lá do zero. Não dá tempo dele passar a matéria. Então, mesmo que você seja bom em matemática, cara, eu já tenho muito aluno que não conseguiu passar em cálculo. Tá? O cara fechava todas as provas de matemática. Chegou no cálculo da faculdade, deu ruim. Deu muito ruim. Porque é outro jogo, mano, é outro mundo. Entendeu? É completamente diferente. A linguagem do professor é outra. Ele não fica fazendo passo a passo. É muito comum pular os passos. É o mais comum que tem. Ele pula um monte de passo porque já assume que isso aqui é óbvio. Para ele é óbvio. Mas normalmente 90% das pessoas que estão vendo... Foi aquilo que eu disse. Ele acha que você já sabe o básico. Ele acha que você já sabe os passos. Então ele pula 3, 4 passos na conta. Aí você pensa que a conta tem que fazer aquilo ali. Você não entende que está no meio. Aí você copia, mas você copia sem entender o que está acontecendo ali. Aí você não consegue aprender nada. Nossa, isso não acontece só com você, cara. Eu recebo muito aluno que reclama disso. O professor faz rápido demais, eu não entendo o que ele escreve. É muito comum isso. Aí sabe o que acontece? Você pede ajuda, o que eles falam? Vai estudar pelo livro. Pô, pega o livro, que lá tá tudo bonitinho. Você estudou pelo livro? Pega o livro para ler, não entende nada. Mano, o livro de cálculo que a gente estuda na faculdade... Ele tá escrito de uma maneira assim muito avançada. Você não consegue... A linguagem dele é muito complexa. Você já pegou o livro para estudar? Hã? Você já pegou para estudar pelo livro ou não? Algumas vezes. Algumas vezes? Pouquíssimas vezes. Qual livro que você usa? Você sabe o nome dele? Ou não? Você lembra? Atualmente, eu não usei nenhum. Usei um tempo. Só que ele não tá mais na minha posse, entendeu? Não tá mais comigo. Já tá guardado. Mas, tipo assim, eu peguei para dar a lida assim, e ele tá escrito de uma forma, de uma maneira, chega até a parecer outro tipo de linguagem, sabe? Porque você vai ler assim, e apesar deles tentar explicar as regras, ele explica de uma maneira que você tem que ter um conhecimento prévio para conseguir entender o pulo do gato, entendeu? E você não vem isso, entendeu? Se você não tiver essa base, tem que ter a base para tudo. É muito diferente. Você pega os livrozinhos lá do ensino médio, pô, no livro do Fundamental tem um monte de desenho, ilustração, tudo passo a passo, cheio de letras. Joãozinho comprou 64 melancia. Você chega lá, esse livro aqui é o mais famoso, tá, de cálculo. Não sei se você usa esse, é o livro do James Stewart.
Já ouvi falar desse homem. Já ouvi falar dele. Né? Provavelmente você vai estudar com esse livro aqui também. Não sei se você já começou, mas quando ela entrar em limite derivado, provavelmente ela vai pedir para você estudar para esse livro. Esse livro aqui, ele é muito bom, cara. Ele é bom, não é um livro ruim. 90% das faculdades usam esse livro. Só que a linguagem dele é muito complexa, cara. Quem está zerado não consegue entender nada do que está escrito ali. Entendeu? Não é um livro tão didático para quem está começando. Aí, junta com a aula da faculdade. O professor está lá na velocidade da luz, né? Pulando um monte de passos, você não entende nada. Aí você vai estudar pelo livro, é pior ainda. É pior, você está lá estudando pelo livro, aí ele fala assim, é fácil ver que, pá, pula um monte de coisa. Porque é fácil ver que, mas quando você vai fazer um monte de coisa que pulou... Fácil para quem? Fácil para ele. Quando você vai ver o tanto de coisa que pulou, é tipo umas 3 páginas de conta. Que é óbvio, né, para quem está acostumado a estudar matemática, para quem está fazendo matemática, para quem é professor. Aí tudo bem, isso é óbvio, entendeu? Então, esse é um dos maiores problemas que a gente tem, cara. Por isso que o índice de reprovação em cálculo é muito grande. Né? Você conhece alguém que foi reprovado em cálculo? Eu já ouvi histórias, mas assim, de pessoas que acabaram sendo reprovadas, mas assim, no meu âmbito, assim, convivência minha, ainda não tive uma espécie de alguém que falou, então reprovei em cálculo. Eu já tô... As aulas acabaram de começar, mas hoje a gente já fica com aquele pensamento de, rapaz, se eu não entender isso aqui, eu vou me lascar, rapaz. Essa matéria, a galera morre de medo. O índice de reprovação dela é muito alto. Aí você já começa, né, com medo dessa matéria, de tanta história que tem. E o que acontece? O cálculo ele já é difícil, mas para quem está fazendo engenharia, leva muita matemática. Então, não é só o cálculo que é difícil. Todas as matérias são complicadas. Tem que parar para estudar todas as matérias. E aí, aquilo ali sobrecarrega. Entende? Não é só o cálculo, né? Ainda tem as outras matérias. Não é só o cálculo. Não é, entendeu? É isso aí. Não, bacana. Olha, o que eu posso falar para te ajudar nisso aqui? Você não entende o que o professor fala porque você não sabe a base. Você não sabe a base. Esse é o maior problema. Se você não entende o que é a função, aonde está o x, aonde está o y, você vai ter... Como é que faz a manipulação algébrica? Como é que coloca em evidência, por exemplo, propriedades de fração, de adição, subtração, são coisas básicas que o professor faz de cabeça. Às vezes ele nem escreve, ele só põe a resposta. De tão rápido que ele faz. Então, você tem que dar uma revisada na base. O problema é que você vai revisar onde? Um videozinho no YouTube? Tem muita coisa boa no YouTube, mas para ser um vídeo suficiente para você aprender a base inteira, aí fica bem difícil, né? Você não acha qualquer coisa assim, não. Uma coisa tão organizadinha. Olha só, a melhor forma de estudar, cara, é fazendo lista de exercício personalizado, tipo lista de exercício fácil e repetitivo, com exercícios parecidos um com o outro, entendeu? Repetição. Por quê? Você precisa fixar a matéria. O seu cérebro precisa aceitar a informação nova. Então, pega uma lista. Você aprendeu limite no infinito. Pega uma lista só com limite no infinito. E parece que é fácil, parece que é óbvio. Mas você não acha essa lista em qualquer lugar. Até fixar. Até fixar. Você não acha essa lista em qualquer lugar. Véio. Você vai pegar os exercícios que o professor está fazendo no quadro, então que ele passa, é tudo misturado. É todos os tipos de limite, tudo num lugar só. Você vai estudar pelo livro, nos exemplos resolvidos, ele já mistura um monte de coisa. Entendeu? Então, qualquer coisa que você estiver estudando, pega um item, qualquer coisa. Eu estou estudando equação de primeiro grau. Pega um monte de exercício parecido e repetitivo e faz 10, 20, até agora eu entendi. Aí você vai para a próxima etapa. Sem pular passo. Entendeu? Essa é a melhor forma. Você nunca estudou limite. Mas você entendeu o que eu falei. Entendi. Você explica muito bem. Mas, olha só, não é porque eu sou melhor que o professor de faculdade. Pelo contrário. Tá? Eu não sei nem 10% do que a maioria dos professores de faculdade fala. A vantagem que a gente tem aqui, eu não estou com pressa, velho. Eu não estou fazendo isso aqui porque eu tenho que fazer. Eu estou fazendo isso aqui porque eu sou apaixonado com essa porcaria aqui.
Cada doido, né? Com essas loucuras. Eu olho para isso aqui, meu olho até brilha. Eu poderia estar em qualquer lugar agora, velho. Se você falar, vamos comer uma pizza, vamos para uma festa, eu prefiro estar aqui ensinando o limite para o Tauan. Eu tô falando sério. Eu tô no paraíso aqui, eu tô feliz demais. Pode até não parecer, mas eu tô rindo aqui. De tanto feliz que eu tô. Gosto é gosto, não se discute, né? Gosto é gosto. Então, assim, além de gostar muito de fazer essas aulas, eu não tenho tempo, velho. Eu não quero que a aula termine rápido para eu ir para casa, entendeu? Eu só vou terminar essa aula aqui quando eu ver no seu olho que você entendeu. Senão eu não acabo, velho. Se precisar, fica 2, 3 horas aqui. Eu não estou com pressa. Essa é a vantagem. Agora, na faculdade não tem isso, velho. Não tem como ele fazer isso. Né? Você tem lá 15, 20 pessoas ao mesmo tempo. Tem um prazo para entregar. Tem aquela tradição da faculdade. Tem que seguir aquela anotação. Não pode ficar passando macete. Não existe macete na faculdade. Tem que demonstrar tudo, né? Seguindo a anotação do livro. Enfim, por isso que você está conseguindo entender. Mas vamos lá, vamos continuar. Olha aqui. Os tipos de limite. Isso aqui, cara. Olha, quando eu fiz cálculo, ninguém falou isso para mim. Mas existem 4 tipos de limite. Tá? E eu descobri isso aqui na prática. Se já tem livro falando isso, eu não sei. Mas eu descobri isso na prática depois de fazer muito exercício. Tá? Existem praticamente 4 tipos. Tem o limite quando o x tende ao número, que é o que a gente viu. Por exemplo, você tem aqui ó, o limite quando o x tende a 10. Tá vendo? Esse Sim. É um tipo de limite que a gente chama de limite total. É quando você tem um x tendendo a um número. Só que pode aparecer assim também. Ó. Pode Mas aparecer... não é esse número. Não é esse não número. É esse aí, boa. Você pegou a manha. Não é 10, tende a 10. Tá? Não é 10. Agora, e se o x estiver tendendo a 3 com expoente mais? Aí travou. Expoente mais? Aí começou a ficar divertido. Porque muita gente olha para o expoente mais e pensa assim, nossa, é 3 positivo, 3 negativo? Não tem nada a ver com o sinal. Não tem nada a ver com o sinal do número. Isso aqui poderia ser muito bem menos 3 com expoente mais, poderia ser mais 3 com expoente mais. O sinal se põe antes do número. Tá? Agora eu estou falando do expoente mais ou menos. Quando o expoente é mais, você tem um outro tipo de limite, que a gente chama de limite à direita. Entendeu? À direita? À direita? É o limite lateral. Limite lateral pela direita. Basicamente é o seguinte, você lembra quando a gente estava fazendo aquela análise lá do limite? Eu falei assim, ó, pode chegar muito perto do 3, só que depois do 3? Isso. À direita. Entendeu? Ah, sim. Porque tem a linha, né? Para a esquerda é negativo, para a direita é positivo. Isso. Essa é a ideia. Se você chegar perto do 3, depois do 3, um pouco maior que o 3, aí a gente fala que é pela direita. Se você chegar perto do 3 antes do 3, aí é pela esquerda. Quando for pela direita, a gente coloca um expoente mais. Entendeu? Fica 3 mais. Sim. Agora, se for pela esquerda, a gente coloca um expoente menos. Significa que você vai fazer a análise do expoente pela esquerda. Qual que é o nome desse limite? É o limite lateral esquerda. Pela esquerda. Eu não coloquei o pela, não, isso. Deu para entender, né? É lateral pela direita e aqui é lateral pela esquerda. Aí a análise ela é completamente diferente, né? Quando você faz pela esquerda, você está fazendo tipo assim, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9, entendeu? É antes. Quando você faz 3 pela direita, é um pouco depois, é 3,0001. Aqui no segundo exemplo, que é lateral pela esquerda, está escrito assim, ó, limite f de x, e embaixo está x, θ, apontando para o 3. Isso aqui quer dizer que x tende a 3. Mas não é x, é 2,999 que está tendo pela esquerda, né? Pela esquerda. E esse aqui é o quê? É 3,0001. Direita. Esse aqui pela direita, né? É 3,001. Só que nenhum desses casos vai dar 3. Chega perto, mas não vai dar 3. Sacou? Esses são os limites laterais, que tem pela direita e pela esquerda. Agora, como é que é chamado esse número modelo, que serve como modelo para a conta? Qual? Você está falando qual? Do primeiro tipo? Por exemplo, o 3. Por exemplo, x tende a 3. Não sem mais e sem menos. Sem mais e sem menos. Assim, esse é o limite total. Esse é o limite total. Ele não é nem a direita nem a esquerda.
Aí é outro tipo de limite. Eu não vou aprofundar nele nessa aula. Mas, basicamente, ele só existe se os laterais forem iguais. Sim. Entendeu? Mas não vou aprofundar neles, não. Mas Para você aqui, calcular o total, você precisa dos laterais. Entendeu? sim, Você tem entendi. que encontrar os laterais para depois você achar o total. Mas eu quero que você entenda que existem esses tipos de limite. Eu não vou aprofundar nesses três aqui, não. O primeiro é o total, beleza? O segundo é Sim. pela direita, o total não tem expoente. Pela direita tem expoente mais. E pela esquerda tem expoente menos. Tem 3 tipos. Só que nessa aula a gente vai focar no tipo 4, que é quando o x vai para infinito. Infinito não é número. Concorda? Ué, Como é que o x vai para o infinito? O que é infinito? O infinito é 100? É 1000? É 1 milhão? A conta não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca, entendeu? O x vai para infinito, só que, pô, não é número. Infinito não é número. Então você tem um novo tipo de limite, que pode ser mais infinito. Hã? Para que existe uma conta desse tipo? Uma conta infinita? Por que existe Olha isso? só, se você pegar o x tendendo a infinito, se você pegar o x tendendo a mais infinito, é porque o x é muito o quê? Grande. Tipo, 1 bilhão, 1 trilhão. Imagina o x sendo um valor muito grande. Essa que é a ideia. Só que ele não é um número. Tipo, qual que é o valor? Não sei. Mas ele é muito grande. Entendeu? E se você colocar um menos, se você pôr um menos, significa que o x ele é muito pequeno. Ele é um número negativo. Tipo assim, menos 1000, menos 100 mil. É menos 1 bilhão. É um número muito pequeno. Ele está lá na esquerda, entendeu? Se você pensar no eixo x, o infinito está lá na frente, está lá no infinito. E o menos infinito está à esquerda. Essa que é a ideia. Aí faz sentido você pensar em infinito pela direita? Aí já é demais, né? Aí não tem como, não faz o menor sentido. Isso não existe não, tá? Estou viajando aqui. Não existe não. Porque, olha só, o infinito não é um número. Como é que você vai pegar uma coisa que você nem sabe o que é pela direita e pela esquerda? Não faz nem sentido isso. Tá? Não dá. Beleza? Então, direita e esquerda é só com número. Agora, tem um outro tipo que é com infinito. Vai ser mais ou menos infinito. E esse é o foco dessa aula. Eu quero falar com vocês sobre o limite no infinito. Entendeu? Porque tem esses 4 tipos aqui. Eu quero focar só no limite, né? Tanto no mais infinito como no menos. Porque isso aqui é importante para você passar em cálculo. Tá? Esse limite do infinito é o que mais trava. Por isso que eu escolhi esse tópico aí. Qual que é a ideia? Limite, quando o x tende, ele pode ser mais infinito e ele pode ser menos infinito. Começa aí. Só tem esses 2 tipos, né? Não tem como. Não tem, tipo, infinitas formas de você pôr o limite. Porque quando você coloca x igual a pode ser 3, 4, 5, 10, pode ser qualquer coisa. Agora aqui não. Né? O infinito só tem um jeito. Ou ele é mais, ou ele é menos. Só tem os 2 tipos. Beleza? Qual que é a ideia? Como que você vai interpretar isso no gráfico? Quando você está pensando em x tendendo a infinito, por exemplo, aqui, ó. O x está aqui, tá vendo? Esse é o x igual a 1, tá? X igual a 1, x igual a 2. Aonde que está o x tendendo a infinito? Concorda que ele está lá na frente? Está lá na direita, lá isso, infinitamente para a direita. Essa que é a ideia. Então, você vai ter que olhar para o gráfico. O gráfico lá na direita. Tá vendo ele lá na direita? Porque esse gráfico não acaba aqui, né? Ele continua para sempre. É um pedaço. Ele é para sempre, vai subindo para sempre. Aí pensa comigo. Quando esse gráfico está indo, você tem que imaginar infinitamente para a direita, tá? Infinitamente para a direita. O que acontece com o y? Ele está infinitamente subindo, não está? Porque o gráfico não está sempre assim. Vai ficar. Entendeu? Lembra que a resposta do limite é sempre em y. É sempre em y. É o famoso Stokes. Stokes. Olha só, o x está indo para o infinito, certo? Então você vai pegar. Quando eu falo x tendendo ao infinito, você tem que imaginar assim: eu vou olhar para o gráfico à direita. É só isso. Tá? Vou traduzindo. Você vai olhar para a direita. Tipo, o máximo à direita possível. Quando você olha para o gráfico lá na direita, o que acontece com o y? Ele é um número muito grande ou é um número muito pequeno? Quando vai lá para a direita? É. Quando eu estou aqui na direita, lá, o gráfico está sempre subindo, não está? Olha só. Sim. O y é um número grande, não é? Ele está aumentando. Está subindo. Ele está subindo. Então, sei lá, o y aqui pode ser 10, não pode? Só que a resposta não é 10. Porque você está indo infinitamente para a direita. Ó.
Aí, vamos pegar um número maior que desce. Sei lá, pega um pouco para a direita. Aí aqui vai subir mais, né? Vai dar, sei lá, 15. Só que imagina isso lá no infinito. Quando for lá no infinito. Quanto que está dando o Y? O que você acha? Infinitamente, está dando um Isso, a trilhão. resposta é infinito. A resposta do limite é infinito. Entendeu? Porque quando o gráfico vai para a direita, ele está subindo. Então, peraí. Então, a resposta dessa questão aqui é infinito? É infinito, é isso aí. Legal, né? E não é tão difícil assim. Você só tem que interpretar. O que eu quero que você entenda nesse gráfico? Eu quero que você entenda que falou x tendendo a infinito, você vai analisar o gráfico à direita. No máximo, né? No máximo à direita possível. Você vai analisar o máximo à direita possível. Não é a direita de um número, entendeu? Ou a de esquerda de um número. É no máximo à direita. Você vai pegar o x e vai imaginar ele no máximo à direita possível. Sacou? Ok. Essa é a dica. É assim que você interpreta. Agora, quando você vai no menos infinito, adivinha? Você vai fazer no máximo à esquerda. Beleza? Então, ó, vamos pegar aquele mesmo exemplo. Só para você ter uma ideia. Ó. Só que agora o x está tendendo a menos infinito. Aí você vai pensar o quê? Olha para o x. Ó, o x é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Lá no menos infinito, você vai pensar lá na esquerda. Entendeu? O máximo à esquerda possível. Só que a resposta do limite não está em y. Ó, quando você desce aqui, o y está dando, sei lá, menos 3. Desce mais. Menos 10. Entendeu? Quando você descer, porque esse gráfico é só um pedaço, né? Ele desce para sempre aqui. Entendeu? Uhum. Quanto que vai dar esse limite? Você sabe? Infinito. Não. Menos infinito. Porque o y está descendo. Está para baixo. Entendeu? Menos infinito. Você fala que é infinito. É infinito, né? Não tem um número certo. Só que é menos infinito. Menos infinito. É, porque é um infinito negativo. Só tem dois tipos. Tem o infinito positivo e tem o infinito negativo. Eu não sei que número que é, mas o sinal dá para você ter certeza. Então, como o gráfico está descendo, como o gráfico está indo lá para baixo, quando o x, ó, você vai olhar para a esquerda aqui. Ó. Quando falou x tendendo a menos infinito, olha para o gráfico lá na esquerda possível. Ele está descendo, não está? Sim. O gráfico não está descendo? Isso quer dizer o quê? Que o y é muito pequeno. E o que é muito pequeno? É o menos infinito. Entendeu? Ah, sim. É assim que você representa, é assim que a gente representa o mais pequeno possível. Menos infinito. Ele é muito pequeno. A resposta é menos infinito. Pronto. Então é só repetir a tendência embaixo. Só que foi uma coincidência, né? Por quê? Olha só. Se esse gráfico estivesse fazendo isso aqui. Olha só. Aí, quando você vai para a direita, ele está descendo? Não. Tá subindo. Aí a resposta é o quê? Mais infinito. Porque o gráfico sobe à esquerda. Mas como pode o gráfico subir? Ele sobe na esquerda, porque é menos. Na esquerda, é exatamente isso. Quando você estiver analisando o gráfico no infinito, você vai pegar assim, ó, o gráfico lá na direita. Ou então o gráfico lá na esquerda. O que está acontecendo com ele? Ele está subindo ou está descendo? Ele está subindo. Se está subindo, o que significa isso? Que o y é muito grande. A resposta é mais infinito. Então, quando o infinitamente é menos infinito, não necessariamente é um número pequeno, pode ser um número grande infinito, negativo. Quando você pega um número grande negativo, ele não é muito grande, né? Ele é muito pequeno, pô. Menos 1000. É um número muito pequeno. Sacou? Se você pensar, né? O menos 10 e o menos 8. Quem que é menor? O menos 10. Então, o menos infinito é a menor coisa que você pode imaginar na sua vida. Entendeu? É muito pequeno. Mas, enfim, o que eu quero que você entenda é que só tem esses dois tipos. Se for no infinito, você vai fazer a análise no máximo à direita possível. Se for no menos infinito, a análise do máximo à esquerda. Aí você vai interpretar o que acontece com o y. Quando você está no máximo à direita, quando você está no máximo à esquerda. Sacou?
Ok. Vamos para a prática, então. Você já tem todos os pré-requisitos que você precisa para você fazer o exercício. Olha só. Olha para esse gráfico aqui. Calcula para mim o limite no infinito, quando o x vai para o infinito, quando o x vai para o menos infinito. Vamos começar pelo infinito. Quando vai para o infinito, você vai pensar direita ou esquerda, tá bom? Direita. Direita. Aí olha para o gráfico lá pela direita. O que está acontecendo com esse gráfico? Ele está subindo. Ele está subindo. Se ele está subindo, o que está acontecendo com o y? Quando você vai para a direita, o y está subindo ou está descendo? Quando está indo para a direita? Eu estou indo para a direita. Por quê? Porque o x vai para o infinito. Ó, quando eu estou indo para a direita, o gráfico está subindo. Ou seja, o que está acontecendo com o y do gráfico? Quando você vai para a direita? Ele sobe. Então, qual que é a resposta do limite? No infinito. A resposta? Quando o x tende a infinito, qual é o valor de y? Qual que é a resposta desse limite aqui, ó? Quando o x vai para o infinito? Ó, o gráfico está subindo, não está? Sim. Se você pegasse exatamente esse ponto aqui, a resposta seria esse y, entendeu? Se você pegasse esse ponto aqui, a resposta seria esse y. Só que eu não estou pegando aqueles pontos, eu estou pegando um ponto infinitamente à direita. Entendeu? Imagina um ponto infinitamente à direita, lá em cima, porque ele não acaba nunca. Qual que é o valor de y lá em cima? Lá em cima. Infinito. Isso! É infinito. Y infinito. Pronto, a resposta é infinito. Você entendeu agora? Eu dei uma roubada no quadro aqui, né? Eu peguei uma página lá em cima. Apelei. Se tivesse no quadro presencial, não tinha nem como fazer isso, né? Vai pegar lá. Ó, vamos lá. Então, no infinito, quando o x tende a infinito, a resposta é quanto? Infinito. Então, infinito, y infinito. Infinito. Por quê? Porque à direita o gráfico sobe. Isso que você tem que enxergar. Quando você vai para a direita, o gráfico está subindo. É isso. Você entendeu? Entendi. Agora, o x tendendo a menos infinito. Aí você vai olhar à esquerda, né? Vamos para a esquerda. Olha lá. Tá o gráfico no máximo à esquerda possível. Eu não quero saber, olha só, eu não quero saber o meio do gráfico. Tô nem aí como é que é o gráfico aqui, velho. Tá? Não importa como é que é o gráfico no meio. Eu não tô nem aí como é que é o gráfico lá na direita. Olha só para a esquerda. Vai para a esquerda. O gráfico está subindo ou está descendo? Está descendo. E se ele está descendo, o que está acontecendo com o y na medida que você desce? Olha só. Vamos aumentar isso aqui. Está descendo. Está descendo infinito, negativo. Isso. Ou seja, qual é a resposta do limite? Menos infinito. Não é difícil, velho. Basicamente, pela direita ele está subindo, beleza, é infinito. Se pela direita ele estiver descendo, é menos infinito. Entendeu? Pela esquerda. Então, isso vale para ambos os lados. Para ambos os lados, é a mesma ideia. Porque o y, se o gráfico sobe, o y é positivo, lá, o y está aumentando, entendeu? Se o gráfico desce, o y está diminuindo. Então, essa é a interpretação do infinito. Fechou? Certo. Fala sério, não é difícil, velho. Não é difícil, não. Não é difícil. Então, aqui a resposta seria menos infinito, porque o gráfico está descendo. Pronto. Vamos para a próxima. Quem quer passar em cálculo, tá? Tem que saber esse tipo de questão. E isso aqui, galera, quando vocês estiverem lá na aula da faculdade, vocês vão ver como é que o professor vai explicar isso aqui. Vocês vão ver. Sério, assustador. Agora eu já transcendi, já estou outro nível, já tô... Eles não explicam do jeito que eu estou explicando. Olha o tempo que eu estou falando aqui. Eu até aumentei o negócio, né? Eu mostrei o negócio lá para cima. Entendeu? Eles não explicam assim. Tem que explicar igual eu estiver explicando para criancinha para conseguir entender. Cara, tem que ser assim, passo a passo. Então, quem quer passar em cálculo tem que ter essa noção. O x tendendo a infinito, o x tendendo a menos infinito. Se você chegar lá na sua prova de cálculo, ou então na aula de cálculo, já sabendo isso aqui, vai aumentar a chance de passar nessa matéria. Isso eu te garanto. Vamos fazer mais uma. Aí, isso aqui, cara, é o segredo para você aprender a matéria. Tá? Não consigo aprender. Olha só, eu vou pôr 4 exercícios parecidos. Não é igual, é parecido. Só que eu não pus
coisa mais difícil, eu não misturei os tipos, eu estou colocando o mesmo exercício, só que com um negocinho diferente. Eu vou colocar todas as possibilidades aqui para você. Aí você vai aprender, entendeu? E aprendeu, não pula a matéria não, faz mais, até você fixar. Entendeu? Fixa a matéria para depois você pegar uma outra coisa. Porque é muito grande a matéria. É muita coisa para você estudar. Você tem que ter um método. Pode falar, pode falar. Meu professor, ele provavelmente vai passar isso mais cedo ou mais tarde, né? Como eu disse para o senhor. Sim. E ele vai destacar, será que ele vai dar tempo na aula porque a aula é 2 horas de aula. Será que ele vai dar tempo? Será que ele vai destacar um tipo de limite, por exemplo, um limite total, ou ele vai falar desse infinito aí? Normalmente os professores, quando vão passar isso aqui, mostram uma interpretação gráfica rápida e já vai para a resolução de exercício. Entendeu? Tem vários teoremas, tipo a condição de existência, continuidade, tem muita coisa. Ele não vai ficar, eu te garanto que ele não vai ficar 2 horas te mostrando aonde que o x vai para o infinito e aonde que o x vai para o menos. Isso ele não vai fazer, não. Tá? Eu nunca vi uma pessoa de faculdade ter tempo de fazer isso. Normalmente ele vai passar em 2 horas uns 10 conceitos completamente diferentes um do outro. Entendeu? Um deles pode ser o x tendendo infinito, só que ele vai passar tipo, em 5 minutos. Não entendeu? Pega o livro. Pega o livro que você entende. Vai lá. É desse jeito, velho. Mas o que a gente pode fazer? O jogo é assim, né? A gente que tem que mudar. A faculdade não vai mudar. Olha só. Olha esse exercício 2 aí. Tá vendo? Eu tô resolvendo com você o x tendendo infinito e o x tendendo menos infinito. Eu não mudei a matéria. É a mesma coisa. Tá? Para você fixar, você tem que repetir. É a técnica da repetição. X tendendo infinito. Ou seja, você vai analisar lá na direita. Não é infinito. Não é infinito. Como é que é? Esse x aí tendendo não é infinito. Ele não é infinito. Pois é. Ele é infinito. Mas não tem como medir o infinito. Ele não é um número. Não é uma coisa que você sabe. Não é, tipo, não é 1000. Por mais que você pense num número, o infinito é maior. Pensa num número muito grande. Tem uma coisa maior do que ele. Entendeu? Isso é o infinito, é uma ideia. Beleza? Então, se ele falar o x tendendo ao infinito, é mais complicado, porque isso não é um número, é mais uma interpretação. Isso é meio abstrato. Tá? Mas quando você faz x tendendo ao número, aí sim você tem que tomar cuidado. Porque está falando x tendendo a 10. Não é 10. Não é 10. Não é 10. Isso aqui trava todo mundo. Não é 10. É 10,0001. Ou então é 9,999. Nunca vai ser 10. Beleza? Então vamos lá. O x tendendo a infinito. Você vai fazer à direita ou à esquerda? Você vai olhar para o gráfico à direita ou à esquerda? Tendendo a infinito. Isso. Tendendo a infinito primeiro. Vamos fazer isso aqui primeiro. Você vai lá pela direita, não é? Porque o x ele é maior, ele é grande. Então, pela direita. Você vai entender pela direita. Aí, olha para o gráfico à direita. Ele está subindo ou ele está descendo? Subindo. Se ele está subindo, isso significa que o y, lá na direita, ele é muito grande ou muito pequeno? Muito grande. Muito grande. Então, a resposta é o quê? Qual é a resposta desse limite? Infinito. Pronto, infinito. Acabou. Agora, você pode pôr mais infinito, tá? Não está errado pôr mais, não. Mas quando não tem sinal, é porque é mais. Beleza? Ou é mais ou é menos. Se não tiver nada, é mais. Agora, vamos para o menos infinito. Aí, olha só. O aluno olha para isso aqui e pensa assim, ó, beleza. Então é só repetir. Quando o x for infinito, a resposta é infinita. É só repetir a tendência lá do x. Não é assim, você tem que olhar para o gráfico. Tá? Vamos lá. O x agora é tendendo a menos infinito. Olha para o gráfico. Lá na esquerda, o gráfico sobe ou o gráfico desce? Sobe. Se ele sobe, o que acontece com o y? O y é grande ou pequeno? É grande. É grande. Qual que é a resposta, então? Infinito. Infinito. Pronto, é só isso, velho. Agora, se o cara não entende que a resposta do limite está no eixo y, fala sério, como é que faz esse exercício, velho? Não tem como. Esse é o problema. Nós estamos interpretando o eixo y, mas se você olhar para o limite, nem tem y aqui, velho. Cadê o y? Porque se você me disser que a gente sabe que para a esquerda tudo é negativo, aí se você me disser, se eu olhar o gráfico
e ver que o gráfico está indo pro negativo a infinito, eu vou achar que é o quê? Que é menos infinito. Mas não é menos infinito, é infinito. Você tem que olhar para o eixo Y. O eixo Y, ele está aumentando ou ele está descendo. A resposta do limite é sempre no eixo Y. Esse é o macete. Não me interessa, e não me interessa o que está dizendo, o que está no meio do gráfico. Não tô nem aí. Olha só, o X vai para menos infinito. Eu estou olhando lá na direita. Eu não quero, não importa. Olha só, vou viajar aqui, tá? Eu adoro apelar. Ainda mais quando o aluno não entende. Aí eu ponho uns trem muito louco aqui. Porque, olha só, olha isso aqui. O gráfico tá assim, velho. A resposta é a mesma. Sacou? Só quero saber lá na direita ou lá na esquerda. O resto não importa. Beleza? Uhum. Não, fechou então. Fala sério. Isso aqui é difícil, velho. Agora que eu te passei um macete, como você interpreta. É muito fácil, mano. Você bate o olho e já sabe a resposta. Vamos lá. Mais um. Olha esse gráfico. É um gráfico muito louco. Por quê? Olha só, é uma curva. Você tem uma curva que depois virou uma reta, aí depois virou outra reta, depois ela virou uma outra curva. Doideira esse gráfico, né? Só que o que eu estou pedindo é no infinito e no menos infinito. Então não importa como é que é o gráfico, né? Olha lá, o x tendendo a infinito. Olha para a direita do gráfico. Lá na direita do gráfico. O gráfico está subindo ou o gráfico está descendo? Está descendo. Isso significa que o y está subindo ou está descendo? Está descendo, é muito pequeno. Então, o y é muito pequeno, né? Ele está descendo, o y vai ser pequeno. Quando você vai para a direita, o y é pequeno. E o que é pequeno? O que é muito pequeno? Infinito. Não, não é infinito, não. É Como menos assim? infinito. É um infinito negativo. É, porque ele tá na direita. Ele está na direita. Ele está na direita. Por isso que o x é infinito. Só que, e o y? O y está descendo? Está descendo. Então, o y é pequeno. Entendeu? Quando for muito pequeno, aí é infinito negativo. Entendeu? Ah, sim, infinito negativo. É porque você falou infinito positivo. Seria infinito positivo se tivesse assim, ó. Se daqui ele fizesse assim, aí seria infinito positivo. Sacou? Beleza. Agora vamos fazer o outro, ó. Pela esquerda. Pela esquerda. X tendendo a infinito pela esquerda. Olha para o gráfico lá na esquerda. O que acontece com o gráfico, velho? Ele está subindo ou está descendo? Ele está descendo. Então, o y ele é muito pequeno. Então, ele é infinito negativo. Pronto, velho. Pronto. Perfeito. Ó. Perfeito. É difícil. Mano, fala sério. Isso aqui é fácil demais, velho. Só que você tem que saber interpretar, tem que saber ler. Entendeu? Agora quem não pegou a conversa do começo, infinito negativo. Quem pegar esse vídeo nesse momento aqui, cara, sem nem saber o que é limite. Não, esse cara tá falando grego. O que está acontecendo aqui? Olha que louco. Olha para esse gráfico cheio de seta, reta. Isso aqui é doideira. Você tem que saber interpretar. Olha só. Eu acabei de te mostrar que cálculo não é tão difícil assim. Não é porque você viu o padrão do negócio. Não é tão difícil. Beleza? Quem quer passar em cálculo, o segredo para você passar em cálculo, presta atenção, é você descobrir os padrões de tudo. Toda coisa que você fizer, que você imaginar, cada matéria tem um padrão. Se você descobrir o padrão, você vai fechar todas as provas. Porque se você descobrir o padrão, é só ser replicado. Não tem como fugir disso aqui. Entendeu? Agora, tem muito padrão. E como você identifica o padrão? Como que identifica? A única coisa com a prática. Com prática, tem que ser exercício simples e repetitivo. Não adianta você misturar umas 10, vamos pegar os 4 tipos de limite, tudo misturado aqui. Aí ninguém entende nada. Boa. É o erro 4, né? O erro 4. Então é isso aí, ó. Essa dica é muito boa para quem quer passar em cálculo. E esse tipo de limite aqui, cara, sempre cai na prova. É impressionante. Você tem um gráfico lá e é a coisa mais fácil do mundo. Você bate o olho, é infinito ou menos. Dá para fazer de cabeça, depois que você entende a lógica. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um? Bora, vamos. Olha isso aí. Tá vendo? Vamos aí, ó. Quando você gosta, o negócio começa a ficar legal, você quer fazer mais. Isso é natural, cara. Qualquer coisa. Você odeia história. Quando você estuda e começa a entender, você vai querer estudar mais. Com qualquer coisa, cara. É assim. Vamos lá. Olha só. Limite quando o x está tendendo a infinito. Você vai para a direita ou vai para a esquerda?
Direita. Direita. Aí o gráfico lá na direita, ele sobe ou ele desce? Ele desce, então o eixo Y é muito pequeno, então é menos infinito. Pronto. Muito complicado. Né? Vamos lá. Esquerda, ó, no menos infinito. E aí? Na esquerda, o gráfico está subindo. Aí menos. Aí ele está subindo. Então o eixo Y é muito grande. Então é infinito. É infinito. Aí você põe mais infinito, então só infinito. Pronto, velho. É só isso. É só isso. Entendeu? Agora, você vai fazer esse exercício sem saber que a resposta do limite está no Y. Sem saber como que você interpreta esse X, o que é essa setinha. Aí já era. Como é que você vai saber? Não tem como, entendeu? É isso que acontece lá. Não tem essa... Eles não passam essa base, sabe? Passo a passo, com muita calma. Entendeu? É tudo muito rápido. Tem muita coisa para passar e a galera chega lá. Muita gente chega na faculdade, velho, sem saber onde está o X, onde está o Y. Estou falando sério. Imagina um aluno que tem dificuldade de enxergar que esse ponto aqui, olha, é quando o X é esse e o Y é esse. Aí você tem esse ponto, que é um ponto com X e Y. Muito aluno chega na faculdade sem entender por que o X está ali e o Y está ali. Como é que vai entender? Limite, velho. Fica impossível. Por isso que todo mundo olha para cá e pensa que é impossível, que é difícil demais, que eu não entendo a matéria, que eu não consigo. Tem um método, cara. Se você seguir um método, a matéria fica fácil. Fala sério, você nunca estudou limite na sua vida. A primeira vez eu vi essa cara no início da aula, você ficou até assustado. Falei, meu Deus, o que é isso aqui? Infinito. O que está acontecendo? Agora, moleza, né? Mato qualquer um. É, desse tipo aqui. Você entendeu esse tipo, só que tem vários. Tem vários. E assim, se você fizer mais uns 10 exercícios sobre isso, limite do infinito, do menos infinito, de gráfico, você nunca mais vai errar isso aqui, mano, porque você vai entender o padrão. Aí, o que vai acontecer? Você vai querer ficar fazendo só isso. Porque você sabe fazer, é legal, é fácil, você está entendendo? Você vai começar... Vai até mostrar para seus colegas, olha que legal isso aqui. Entendeu? Mostra o padrão para todo mundo lá. Ó. Entendeu? É assim. Aí não pode. Aí entra o erro 4. Não pode ficar nesse. Tem que partir para outro. Exatamente. Você não pode ficar na zona de... Você chegou nesse nível que você aprendeu uma matéria. Beleza. Eu sei isso aqui. Vai para o próximo, velho. Sempre tem um próximo passo. O cálculo é um desafio. Tá? Sempre tem um próximo passo. O que a galera faz é misturar tudo ao mesmo tempo e não fixa nada. Entendeu? Aí realmente, velho, não tem como entender nada, não. Você concorda comigo que cálculo não é tão difícil assim? Olha só para o exercício. Isso aqui, cara, é um exercício de prova. Eu não estou zoando, não. Isso aqui cai na sua prova, desse jeito aqui. E a gente fez, olha. Né? Não é tão difícil. Eu respondi a questão em 10 segundos. Pois é, porque a gente foi passo a passo. Eu te mostrei todos os pré-requisitos que você precisava para fazer essa questão. É tudo padrão, né? É tudo padrão. É um padrão. Ó, para finalizar, um passo a passo. Falou x tendendo ao infinito, você vai pensar à direita, certo? Aí, se o gráfico estiver subindo, qual que vai ser a resposta? O eixo é muito grande, infinito. Se ele estiver descendo, qual que é a resposta? Menos infinito. Esse é o padrão. Desenhei o padrão para você aqui. É só isso. É só isso. Entendeu? E se for no menos infinito, aí você vai pensar, você vai fazer análise à esquerda. Você vai olhar para a esquerda. E a interpretação é a mesma. Só que lá pela esquerda, o gráfico está subindo ou está descendo? Está subindo? Então é mais infinito. Ele está descendo? Menos infinito. Então é menos. É isso aqui, velho. É isso aqui. Só que isso é um macete. Ó. Como que a gente descobriu isso aqui? Na prática. A gente fez 4 exercícios praticamente iguais. E a gente viu o padrão. E por mais que a matéria seja difícil, existe um padrão em tudo, velho. Em tudo que você imaginar. Ainda mais em noções exatas. Pô. Tudo tem padrão. É só você descobrir o padrão que você vai passar em cálculo. Você vai passar em cálculo e ainda vai rir. É só isso. É só isso que caiu? Sério? Esse é o segredo para você passar em cálculo. Descobrir os padrões das coisas. Legal? Vamos fazer um resumo? Vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu? Bora. Ó, confirmam para mim. Você não sabia nem o que era limite. Certo?
Agora você sabe o que é limite, você sabe interpretar o limite no gráfico, você sabe o que é x tender ao número, o que a resposta do y significa. Você sempre tem que ter uma função associada. Se não tiver função, Não tem nada. Isso não quer dizer nada. Sempre tem que ter função. Eu te passei os elementos do limite e como que interpreta isso no gráfico. Aí, quando coloca letra, eu sei que todo mundo fica, meu Deus, A, L. Quando coloca, né, quando eu falo A e L, ninguém entende nada. Aí eu vou lá e coloco assim, ó, 3 e 5. Ah, aí tudo bem. Aí todo mundo entende. Então, é muito comum, quando você está na faculdade, o professor coloca letra em tudo, para generalizar. Entendeu? Só que quando você coloca número, é mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Enfim, o que não é limite, o que todo mundo confunde no limite. Você está aqui, ó. O x tende a 3. Não, só que não é 3. Não é 3. Do 3. A resposta do limite é 5. Agora, quando é igual a 3, igual ao número, aí é aquele número. Isso. Quando você pensa em f de 3, aí é igual a 3. Agora, se está no limite aqui, ó, x tende a 3. Isso aqui não é 3, é perto do 3. Ou é 2,99999, ou é 3,000001. Perfeito. É perto do 3. E aqui, ó, a resposta deu 5. A resposta deu 5. Não é 5, velho. Olha o que está escrito aqui, mano. Olha que doideira. O seu cérebro trava. Está escrito igual a 5. Entendeu? Você tem que treinar muito para você acostumar. Isso não é 5, velho. É algo perto de 5 pela direita e pela esquerda. Entendeu? No início assusta. Faz exercício repetitivo que fica automático. Beleza? O que mais que a gente viu? Limite é importante no cálculo inteiro, velho. Tudo é limite. O cálculo, quase tudo no cálculo, você usa essa ideia de limite. Em derivada, integral, cálculo de assíntota, continuidade, várias matérias que envolvem isso. A gente vê as maiores dificuldades, né? Você não entende a aula do professor, o professor passa a matéria rápido demais, eu já assumo que o aluno sabe o básico. O livro de cálculo também não ajuda muito para quem está começando. Né? E eu te dei uma dica boa para você resolver esse problema. Escreve na velocidade da luz. Velocidade da luz. Eu dei uma dica boa para você resolver esse problema, que é lista simples, com repetição, para você fixar a matéria. Só que, assim, o objetivo principal é identificar o padrão. Certo? Isso aqui parece que é uma coisa mais óbvia do mundo. Parece... Sério. É sério isso que você está falando isso? Que para eu aprender matemática, eu tenho que fazer lista, eu tenho que fazer muita lista. Né? Parece que é uma coisa óbvia. Isso aqui você não acha em qualquer lugar. O que mais tem por aí, vídeo do YouTube, listinha na internet, livro, é tudo misturado. Tá? Você vai pegar um exercício de limite, tem lá tem mais de 15 padrões diferentes, tudo misturado na mesma lista. Então, essa lista... Oi? Aí não dá para entender. Aí você não fixa nada. Você pega um monte de... Cada hora você pega um padrão diferente que você não consegue ver a repetição, entendeu? Então, fazer essas listas é o que vai salvar. Vai fazer você passar em cálculo, vai fazer você entender melhor a aula do professor. Tudo começa a ficar mais fácil. A gente viu os tipos de limite, né? Tem o limite total, a direita, a esquerda, o limite do infinito, que é o foco da aula de hoje. Você nem sabia que era infinito, né? Você nem tinha essa noção do que era infinito. E olha só, a gente fez 4 exercícios, cara, que caem em prova. Cai desse jeito essa prova. Te dá um gráfico e pede para você calcular o limite. A gente fez 4 exercícios de limite e você, sem nunca ver limite na sua vida, a gente resolveu tudo aqui. Você ainda achou fácil? Fala sério. Facílimo. É facinho, porque você viu o padrão. Você identificou o padrão. Você curtiu essa aula? Fala sério. Pô, caramba, foi a melhor aula que eu tive no ano. Que bacana, cara, que bacana. Que bom que você gostou. E foi bom, pô, valeu você trazer esse tópico aí, cara. Esse tópico é um... Muito aluno trava nessa matéria, sabe? Esse tópico de limite do infinito. E assim, nós estamos aqui, cara, domingo, 3 horas da tarde, e o Tauan tá aqui, cara. Em vez de ficar vendo Netflix, tá lá fazendo um churrasco, o cara tá aqui estudando cálculo, pô, num domingo à tarde. E a prova não é amanhã, não, tá? A prova é amanhã? A prova não é amanhã, né? Você está se preparando para a diferença. Você está aqui porque você quer aprender, cara. Não, valeu pela presença aí. Ajudou demais.
Eu que agradeço o senhor pela paciência, poder me explicar, porque senão o senhor vai me explicar. Eu semana tô esperando essa aula, falando assim, pô, chegar o domingo, o Rony vai me ensinar o bagulho lá que eu não sei o que é. Cara, isso aqui não tem preço, sério. Você chegou aqui nessa aula apavorado. Você olhou para aquele limite, você ficou assim, ó, meu Deus, que é isso? Que doideira. Você chegou no final da aula e falou assim, é só isso. É só isso, não tem preço, cara. Eu sou apaixonado em fazer isso com os alunos. É por isso que eu dou aula, cara. Muito aluno chega aqui, meu Deus, eu não estou entendendo nada, pá. Aí sai da aula, nossa, é só isso. Eu sou da aula vicia, cara. Eu sou apaixonado em fazer isso com os alunos. Sério. Eu faço isso aqui, eu já fiz isso várias vezes sem cobrar nada. Só porque eu gosto. Enfim, para finalizar. Tauan, você quer passar em cálculo? Você quer passar em cálculo? Presta atenção. Só essa aula aqui é suficiente para você passar em cálculo? Claro que não. Claro que não. Porque tem várias coisas que não tem como eu passar numa aula só. Se eu passar tudo numa aula só, aí é o que você já está virando a faculdade lá, ninguém entende nada. Entendeu? Eu gosto de aprofundar num tema específico. Tem várias coisas que são comuns de cair na prova, e cada uma dessas coisas tem um padrão, tá? E tem um jeito muito fácil de resolver. Para tudo que você imaginar, eu te garanto isso. Olha só, esse tipo de limite aqui, por exemplo. Como que você olha para esse limite aqui e fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Assusta. Assusta, porque, olha só, você não tem gráfico, tá vendo? Não tem gráfico. Como é que resolve um limite sem ter o gráfico? Eu só aprendi a fazer pelo gráfico. Aprendi a fazer pelo gráfico. Você sabe, aprendi a fazer pelo gráfico. Se você põe esse gráfico na calculadora, aí você sabe resolver, né? Mas sem o gráfico, tem um jeito de fazer também. E padrão em tudo, cara. Tem um jeito muito simples de fazer. Cada exercício. E tem várias outras coisas, tipo cálculo de assíntota, continuidade, o que são as indeterminações. Por exemplo, olha só, olha que doideira isso aqui. E se aparecer para você infinito dividido por infinito? Isso dá quanto? Isso aqui é 1, que você aprendeu na escola, né? Que um número dividido por um número é 1. Ele mesmo. Infinito. E aí? E se o infinito for maior que o outro, velho? Não vai dar 1. Entendeu? Isso aqui é muito louco. Aí tem várias. Isso aqui a gente chama de indeterminação. E assim, parece que é impossível, parece que é insano. Quando você entende o padrão, tem um jeito ridículo de resolver, mano. Do mesmo jeito que a gente fez essa aula. Cada coisinha que você imaginar do cálculo tem um jeito muito fácil de fazer. Derivada, integral, tudo isso aí tem limite. Tem padrão em tudo. Enfim, um grande abraço para você, Tauan. Valeu. Essa aula foi muito legal. Obrigadão. Um abraço aí pro pessoal também.